Quanto custa comer no Chile? Quais são os melhores passeios? Qual bairro escolher para se hospedar? Quais documentos necessários para viajar ao Chile? Onde fazer compras? Isso e mais te conto neste vídeo. Olá, eu sou David Gormaz, blog Like Chile, e se você é novo por aqui, saiba que este é o melhor canal de turismo para os brasileiros que visitam o Chile. Por aqui você vai encontrar dicas para todos os tipos de viajantes, tanto no blog, YouTube, Instagram e até no TikTok. Se você não quer perder nenhum de nossos conteúdos, se inscreve agora no nosso canal e ativa o sininho para ser o primeiro em receber as informações. Depois do sucesso do vídeo do ano passado, 24 dúvidas respondidas para viajar ao Chile em 2024, este 2025 temos uma nova versão com atualizações importantes para que tua viagem seja sensacional. Vamos dividir o vídeo em 3 partes. Antes da viagem, ou seja, todos os preparativos. Durante a viagem, ou seja, tudo o que você vai encontrar por aqui. E já pensando na volta ao Brasil, com dicas de compras, lembrancinhas e muito mais. Então começamos com a primeira parte, os preparativos. Quais documentos são necessários para viajar ao Chile? RG ou passaporte válidos, comprovante de disponibilidade financeira, formulário de imigração. Não serve para viajar CNH ou RG militar. O comprovante de disponibilidade financeira dificilmente é solicitado aos turistas brasileiros. Mas, como está na lei, é importante que você saiba o que é. Basicamente é a comprovação que você tem $46 para gastos diários por pessoa durante o período de sua viagem. Você pode comprovar com extrato bancário, dinheiro vivo ou limite do cartão. É a PDI, nossa Polícia Federal, quem tem a faculdade de solicitar esta comprovação caso ache necessário. Uma das dores de cabeça de muitos viajantes é como preencher o formulário de imigração. Então, para não ter erro, assista este vídeo onde te ensinamos passo a passo a como preencher o formulário de imigração. Como algumas regras podem mudar, criamos um e-book gratuito e interativo onde você poderá descarregar a informação. É só atualizar algumas semanas antes de sua viagem e você terá a certeza de que está com todos os requisitos necessários para entrar. Seguro viagem é obrigatório? Não é obrigatório, mas na nossa opinião é imprescindível. E vou te explicar por quê. Mesmo que aqui no Chile existe saúde pública e privada, nas duas você tem que pagar. Caso você precisar ocupar o sistema de saúde sem seguro viagem, vai ter que fazer o pagamento como particular. E aí vai pagar uma nota. Nós trabalhamos com uma consolidadora de seguros de viagem lá no Brasil, que vai te oferecer o melhor seguro para você, considerando sua idade, tempo de viagem e os esportes radicais que você poderia praticar, como por exemplo, fazer esqui. Vai por mim! Contrate o seguro viagem, faça uma cotação e você vai ver que contratar um seguro viagem não vai fazer uma grande diferença no orçamento de sua viagem, mas se você precisar um médico aqui no Chile, aí sim vai doer o bolso. Na descrição do vídeo te deixo o link da seguradora. Qual é a melhor época para viajar para o Chile? Normalmente os brasileiros viajam para o Chile na temporada de neve, mas isso vem mudando há algum tempo. Hoje estão aparecendo no radar dos brasileiros outros destinos no Chile, como o deserto de Atacama, a Patagônia ou as festas da vendimia. E como este é um país com regiões totalmente distintas, os climas mudam bastante e tem épocas certas para visitar estas novas regiões. Se você quer curtir a temporada de esqui, é bem provável que sua escolha seja entre os meses de junho a setembro. Já a Patagônia fica com um clima mais favorável entre os meses de outubro a março. No caso do deserto de Atacama, tem um clima bem estável o ano inteiro, mas tem um fenômeno climático que acontece nos meses de fevereiro ou março que poderiam atrapalhar alguns passeios. Agora, se você é um amante dos vinhos como eu, ou simplesmente quer se divertir, aproveitar as festas da vendimia entre março e abril, será a melhor época para experimentar vinhos, aproveitar os shows e se enturmar numa festa incrível. Temos um post onde falamos qual é a melhor época para visitar o Chile dependendo da região que você vai visitar e assim se programar em quantos dias serão necessários para curtir uma viagem sensacional. Como são as tomadas de a voltagem no Chile? Aqui no Chile a voltagem é 220 volts. E por que isso é importante? Porque se você trouxer algum aparelho desde o Brasil que seja 110, você vai entuchar e vai queimar
na hora. Já as tomadas são de 3 pinos retos. Isso quer dizer que seu plug de 3 pinos no formato brasileiro não vai encaixar na tomada chilena. Aqui uma dica: se seus aparelhos têm plug de 2 pinos redondos, ele encaixa normalmente. Estes adaptadores são difíceis de achar aqui no Chile, então caso você precise, procure já o seu lá no Brasil. Outra dica: caso você queira comprar algum eletrônico no Chile, veja também que seja V-Volt. Nós queríamos comprar e levar para o Brasil uma cafeteira, mas sabe qual é o problema? Era 220 volts. E lá no Brasil tem muitas regiões que são 110. Ou seja, mesmo que o preço era imbatível, lá não funciona. O que é melhor? Levar dólar ou real para o Chile? Antigamente, nossa recomendação era só trazer reais e trocar por pesos aqui no Chile, mas os tempos mudaram e agora nossa recomendação é também trazer o cartão da Wise ou da Nomad. É claro que é muito mais seguro ter seu dinheiro em um cartão como esses, mas muitas vezes você vai ter que fazer seus pagamentos com dinheiro vivo. Então, a dica é trazer uma parte em reais e outra parte nos cartões da Wise ou da Nomad. Se precisar trocar seus reais aqui no Chile, vamos te deixar este post de nosso blog sobre as casas de câmbio no Chile, onde ficam e como você pode ficar sabendo da cotação online para planejar melhor sua viagem no Chile. E neste vídeo te explicamos qual porcentagem de dinheiro vivo e cartões nós recomendamos para sua viagem segundo o destino que vai visitar. O cartão da Wise é bem aceito no Chile? Sim, nós já usamos o cartão da Wise em restaurantes, para comprar ingressos no centro de esqui como Vale Nevado, entre outros. Até no supermercado Líder, que antigamente não costumava passar, agora passa com tranquilidade. Temos um post com o uso do cartão de crédito e débito aqui no Chile e com as taxas que você vai pagar. Te recomendo dar uma olhadinha para não pagar demais. Quando tem neve no Chile? Quase o ano inteiro, dependendo da região do país que vai visitar e como esteja o clima. Mas, se sua pergunta tem a ver com quando acontece a temporada de esqui ou snowboard, aí a resposta é diferente. Temporada de esqui e temporada de neve são coisas distintas. A temporada para praticar esqui no Chile normalmente acontece entre os meses de junho a setembro. Alguns centros de esqui podem adiantar ou adiar a temporada, dependendo principalmente das condições climáticas. Quando acaba a temporada de esqui, os centros encerram as operações para a prática do esporte. Ou seja, você até poderá ver neve, mas as instalações não estarão funcionando para fazer esqui ou snowboard. Todas as segundas-feiras temos uma live onde respondemos as dúvidas que vocês nos deixaram em nossas redes sociais e também atualizamos o clima da semana. Aí você fica sabendo se nessa semana terá ou não a possibilidade de cair neve em alguma região do país. Minha recomendação é que algumas semanas antes de sua viagem você assista às lives para se atualizar sobre o clima e de dicas quentinhas que vamos a passar para você. Como fazer a mala para sua viagem no Chile? Como você já deve ter percebido, fazer as malas vai depender do destino que vai visitar e também da época que você vai curtir essa região. O bom é que nós temos vários posts onde te ensinamos como fazer a mala para visitar Santiago de Chile, Deserto de Atacama e outras regiões, e o mais importante, o que você deve incluir nela. Na descrição vamos te deixar um link com o clima de várias regiões turísticas do Chile. Se quer verificar como fazer sua mala para o deserto de Atacama, assista este vídeo onde te explicamos tudo certinho. Importante que você saiba a diferença entre mala de mão e mala despachada e o que pode e não pode pôr em cada uma delas. Produtos proibidos de entrar no Chile e quais remédios você consegue trazer para cá. Inclusive temos um checklist para montar sua farmacinha ou necessaire sem ela. Quanto dinheiro levar para o Chile? Isso depende de qual etapa da viagem você esteja. Para facilitar, vamos supor que você já comprou as passagens, já reservou hotel ou Airbnb e já contratou os passeios com nossas agências parceiras. Então, o que falta é alimentação, transporte e lembrancinhas. Começamos pelo transporte. Se você vem para Santiago do Chile e quer se locomover em transporte público, como o metrô ou ônibus, você vai precisar comprar a tarjeta VIP. Este é um cartão que pode ser compartilhado. A única desvantagem é que quando você usa o cartão com várias pessoas, caso queira fazer baldeação entre ônibus e o metrô, neste caso só vai conseguir baldeação para um dos passageiros. Os outros pagam o valor
integral novamente. Neste vídeo te explicamos onde comprar o cartão, onde consegue por dinheiro, quais meios de pagamento são aceitos, tanto para comprar como para recarregar o cartão, se tem tarifa preferente para estudante ou melhor idade. Um vídeo que está bombando é como ir desde o aeroporto para o centro de Santiago de forma econômica usando ônibus. Neste vídeo, pegamos 2 ônibus privados, como a Turbus e o Centro-Puerto, e também o transporte público. No vídeo explicamos para quem é indicado, os horários e onde estão os locais certinhos para pegá-los, tanto na ida como na volta. Já com estas 2 dicas, você vai poupar uma bela grana em transporte. Mas se você está com criança ou com muitas malas, nossa dica é contratar um transfer privado ou compartilhado. O segundo item é alimentação. É bem sabido que comer no Chile não é muito barato. E já vamos falar mais para frente sobre o assunto. Onde consegue economizar em alimentação? Coisas que você deve considerar. Sua hospedagem inclui café da manhã? Se não for o caso, vai ter que considerar uma visita para uma cafeteria ou fazer compras no supermercado. Alguns passeios incluem piquenique ou café da manhã, o que poderia te poupar algumas refeições. Por isso, é bom consultar o que inclui nos passeios com agência. É importante diferenciar alimentação que sair para um jantar. Não é o mesmo comer um lanche, ir para uma picada, que são os restaurantes mais simples, ou ir para um delicioso restaurante para um delicioso jantar. Como vocês veem, o item da alimentação é o mais difícil em mensurar, mas não se preocupe, porque já vamos te passar os melhores tips sobre o assunto. O terceiro item são as lembrancinhas para levar ao Brasil. E claro, lembrancinhas é outro dos pontos que você deve incluir no orçamento para saber quanto dinheiro trazer para gastar aqui no Chile. Nas feirinhas de artesanato você encontra todos os tipos de lembrancinha, das mais baratas às mais caras. Então, Davi, quanto vou gastar em média por dia, deixando fora os passeios? Considerando que um café da manhã simples desses de lojas de conveniência não sai por menos de 2.000 pesos chilenos, que um almoço num restaurante simples ou um lanche na praça de alimentação está em média de 8.000 pesos chilenos e um jantar em um restaurante não sai por menos de 25.000 pesos chilenos por pessoa, seu custo será de 35.000 pesos chilenos por pessoa por dia. É claro que é possível economizar bastante na alimentação, escolhendo bem o restaurante que você vai, ter sempre na sua mochila água e algum snack para o dia, e usar o transporte público, que é bem eficiente por aqui. Os custos da viagem variam bastante dependendo do estilo de viajante que você é. Onde se hospedar em Santiago do Chile? Existem 3 bairros que nós recomendamos para se hospedar em Santiago do Chile. Cada um tem seus prós e contras. Antes de tomar sua decisão, quero te passar 2 dicas valiosas. A maioria dos pontos turísticos estão no centro da cidade, ou seja, mesmo que você fique hospedado em bairros distintos ao centro, do mesmo jeito terá que ir para o centro da cidade para aproveitar as mais lindas atrações. Os tours clássicos perto de Santiago, como ir para Valle Nevado, Farellones, Viña del Mar e Valparaíso ou Cajón del Maipo, são passeios de dia inteiro. Ou seja, nesses dias você não vai aproveitar muito as instalações de sua hospedagem. Então, avalie bem se vale a pena investir em hospedagem que tem muito para curtir e pouco para aproveitar realmente. Agora sim, vamos aos bairros. Santiago Centro. Este foi, por sempre, um dos locais preferidos pelos brasileiros, por conta da proximidade com os pontos turísticos e pela ampla quantidade de hotéis e principalmente pelos apartamentos disponíveis pelo Airbnb. Hoje, a quantidade de apartamentos disponíveis para Airbnb tem diminuído bastante. Isso faz com que muitas pessoas que viajam em família tenham que considerar isto na hora de calcular os custos da viagem. O interessante é que existem hotéis para todos os bolsos e estilos. Em Santiago Centro estão os conhecidos microbairros como este, o París-Londres, Las Terras e Bellas Artes. Recomendamos se hospedar em Santiago Centro para quem quer poupar no transporte e visitar os pontos turísticos caminhando e também curtir o dia aqui na cidade. Providência é um bairro com uma maior oferta de hotéis e com uma aparência mais moderna. Tem boa conectividade de metrô
o que ajuda a se locomover para o centro da cidade. Tanto os valores do Airbnb como dos hotéis é um pouco mais caro que no centro da cidade. O bairro Bella Vista está em Providência. Recomendamos ficar em Providência para os turistas que querem ficar perto dos pontos turísticos, mas que do mesmo jeito terão que pegar o metrô, mas que querem aproveitar a noite com seus bares e restaurantes. Las Condes é um bairro nobre com vários shoppings, hotéis luxuosos e Airbnb maiores. Por aqui também está o bairro El Golf, recomendado para quem quer uma estadia chique, em um bairro bem arborizado e que não se importe com pegar um carro de aplicativo para se locomover. Falando nisso, o uso de carros de aplicativos é o indicado e não os taxistas, que são conhecidos por dar golpes em turistas. Mas deste assunto falaremos mais para frente no vídeo. Como você percebeu, a escola de hospedagem tem a ver com seu estilo. E para te ajudar, nós temos um post com diversas opções de hospedagem para estes bairros e microbairros que ficam dentro deles. É melhor fazer os passeios por conta ou por agência? Depende. Sim. Depende de vários assuntos. Passeios para a cordilheira, ainda mais quando as condições do caminho estão com gelo ou neve. Nossa recomendação é deixar com as agências de turismo, que conhecem muito bem o caminho, têm as ferramentas necessárias como correntes para os pneus e também fazem a logística de passar pelas lojas de aluguel de roupas e equipamentos. Em temporada alta de neve existe um trânsito intenso na subida à cordilheira, o que pode resultar cansativo se você opta por alugar um carro. Nossa recomendação: vai com a agência e curta a paisagem. Passeios para as vinícolas pode variar. Em Santiago existem várias vinícolas onde você poderá usar o transporte público para chegar até elas, como a Concha y Toro ou a Undurraga, por mencionar algumas. Aqui a dica sempre é a programação. Ou seja, se vai por conta, deve fazer a reserva dos passeios com antecedência, já que cada vinícola tem horários definidos. Caso queira fazer várias vinícolas em um dia só, pode ser melhor ir com agência ou de carro. Temos vários vídeos indo em vinícolas de transporte público, como por exemplo a Undurraga. Você vai gostar. Passeio para Valparaíso, cidade patrimônio da humanidade, você perfeitamente poderia ir de ônibus, mas o turno destino só recomendo fazer com guia. Muitos fazem o passeio para Viña del Mar e Valparaíso com agência por conta da comodidade. Se você está com tempo e quer viver uma experiência mais completa, guarda pelo menos 1 ou 2 noites neste destino. Te dará uma visão completamente diferente do que fazer um bate e volta. Veja estes vídeos que fizemos por lá e me conta se ficou com vontade. Locais como São Pedro de Atacama também recomendamos fazer por agência, por ser locais mais distantes e que precisam de uma boa logística. Por resto dos passeios, como City Tour, visita a parques, museus, bairros gastronômicos, você pode fazer tranquilamente por conta. E falando nisso, o que fazer no Chile? Como vocês devem ter percebido, o Chile tem muitos destinos turísticos diferentes, como deserto, cordilheira, vinícolas, geleiras, vulcões, lagos e trekkings famosos, como as Torres del Paine e florestas incríveis. Então, nossa dica é: antes de comprar sua passagem, verifique quantos dias você vai precisar para fazer vários destinos aqui no Chile e fazer um bem bolado. A maioria dos brasileiros escolhem Santiago como sua primeira aproximação ao Chile, já que o aeroporto internacional fica justamente nesta cidade. Santiago é uma cidade que oferece muitas atividades e o bom é que os tempos de translado são curtos. Numa semana você perfeitamente conseguirá aproveitar tudo que a cidade tem para te oferecer. Outro dos queridinhos dos brasileiros tem sido o deserto, principalmente a cidade de São Pedro de Atacama. Este destino fica bem distante de Santiago e nossa recomendação é pegar um avião, já que tentar fazer de ônibus você vai precisar de paciência, já que são dias de viagem e não compensa, a menos que você tenha planejado fazer várias paradas em outras cidades do norte. No norte, você também pode descobrir o deserto florido, fenômeno muito inusual que tem datas prováveis de ocorrência. Por isso, é necessário estar informado caso você queira viver
essa experiência. Nesta playlist você vai encontrar os principais passeios e dicas para aproveitar o deserto de Atacama. Relativamente próximo a Santiago está a cidade de La Serena, que faz conexão com o Valle del Elqui, local que super indico para a observação astronômica, e também o pisco, um destilado que compartilhamos com os irmãos peruanos. Também, próximo a Santiago, estão os vales vitivinícolas de Casablanca, especializado em vinhos brancos e espumantes, e os vales de Colchagua e Maipo, especializados em vinhos tintos. São tantas as vinícolas e tão charmosas que bem vale fazer uma rota para visitar várias delas. Nesta playlist temos as principais vinícolas do Chile. Te convido, Cecilia, para ver qual se ajusta mais a seu estilo. E vai por mim, pode ser que você se empolgue e queira visitar mais de uma. Te garanto! Indo para o sul do Chile, existem 3 destinos que misturam vulcões, lagos, rios, rafting, pesca e uma culinária extremamente deliciosa. São Pucón, com o vulcão Villarrica, Puerto Varas, com o vulcão Osorno, e a Ilha Grande de Chiloé, com as paisagens de Contos e Fadas. Nesta playlist você vai encontrar tudo o que você precisa para curtir essas regiões, e depois você me conta, você do time David ou Camilo. Já a região de Coyhaique e Punta Arenas, você vai descobrir as melhores paisagens da Patagônia chilena, com geleiras milenares e trekking fantásticos como o mundialmente premiado Trekking nas Torres del Paine. Ou se gosta de comer, visitar Puerto Natales, escolhida capital gastronômica mundial. Nestes vídeos você poderá descobrir a carretera austral e a Patagônia chilena. Você não vai acreditar a beleza desta região. Tirando o destino de vales de vinícolas próximos a Santiago, o resto dos destinos precisa no mínimo entre 5 e 7 dias úteis, sem considerar o dia da chegada e o dia da partida. Agora que seu conhecimento do que pode aproveitar no Chile é maior, e caso queira planejar melhor sua viagem, nós temos um serviço de consultoria que chama Like Chile Ajuda. Funciona assim: você nos encaminha suas dúvidas, nós estudamos e marcamos uma hora ao vivo com você, onde vamos a responder todas essas dúvidas, e o melhor, você não precisa anotar nada. Te passaremos dicas exclusivas para que sua viagem seja 360 graus. Então já sabe, caso precise ajuda, o Like Chile ajuda. Vou te deixar o link na descrição. Acelera, as vagas são limitadas. Até aqui falamos da primeira etapa das 3 que vamos a falar neste vídeo. Ou seja, planejamento antes de viajar para o Chile. Check! Agora vamos pegar as malas rumo ao Chile. Como é o aeroporto de Santiago do Chile? O aeroporto Arturo Merino Benítez, ou SCL, é nossa porta de entrada ao Chile. Neste local encontramos a terminal nacional e a terminal internacional. A distância entre estes aeroportos é relativamente curta. Dá para ir caminhando por umas esteiras que os comunicam pela parte exterior. Dependendo de sua velocidade, poderia ir de um lado para o outro em 10 minutos. Ambos os aeroportos contam com restaurantes e lanchonetes, tanto na parte externa como interna. Alguns deles têm horários reduzidos, mas as lojas de conveniência normalmente estão abertas às 24 horas. Tem serviço de guarda-volume só no aeroporto internacional. Se queres saber mais, temos 2 vídeos: aeroporto internacional e aeroporto nacional, para saber como fazer a conexão caso tenha outra viagem em outra região aqui no Chile. Como chegar na cidade de Santiago desde o aeroporto? Existem várias alternativas para ir desde o aeroporto até a cidade de Santiago, e a mais econômica é de ônibus. Tem a versão privada, como Centro Puerto ou Turbus, que te levam a um ponto que conecta ao metrô. Qual é o problema? Que o metrô não funciona 24 horas. Também tem um ônibus regular do transporte público, que realmente é muito econômico, mas não é para qualquer um. Foram tantas as dúvidas sobre este tipo de ônibus que criamos um vídeo bombástico que tem ajudado a muitos Like Chile amigos a poupar e a tomar a melhor escolha segundo cada tipo de viajante. Veja aqui e nos deixe um comentário se este vídeo serviu. Existem transfer compartilhados ou privados. Os compartilhados vão pegar várias pessoas e vão ir percorrendo a cidade para deixar a cada um. É mais barato que um privado? Sim, mas vai levar um bom tempo. Faz bem as contas, acredito que sobre 3 passageiros vale mais pegar um transfer privado. Vou te deixar o contato de nossa agência parceira que faz os traslados desde e para o aeroporto. Existem táxis oficiais do aeroporto, mas a dica é: contrata diretamente no guichê.
já que se contratar os caras com as plaquinhas que ficam na parte exterior, a probabilidade de golpe é 100%. Os taxistas autorizados têm um uniforme característico, mas infelizmente o problema com os taxistas piratas no aeroporto é uma grande dor de cabeça. O Uber funciona no aeroporto? Calma, que já falamos sobre o assunto. O Chile é um país seguro? Como toda cidade grande, Santiago do Chile não está livre de pessoas com condutas erradas. Mas o que acontece em qualquer dos bairros que você escolher para a sua hospedagem é a possibilidade de sofrer algum furto. Nossa dica é carteira e celular sempre no bolso da frente. E fazer vídeos sem prestar atenção em seu entorno, as pessoas, bicicletas e motos que podem pegar seu celular por surpresa. Evitar o uso de brincos e correntes. Para evitar qualquer tipo de furadas, te recomendamos assistir este vídeo onde te explicamos em detalhes quais são os principais golpes aplicados em turistas. Você vai ver que seguindo nossas dicas, sua viagem vai ser super tranquila. Consigo usar Uber no Chile? Sim, mas não só Uber. Já tenha em seu celular os aplicativos Didi e Cabify. Nós recomendamos carro de aplicativo, já que infelizmente os taxistas no Chile são famosos por dar golpes aos turistas, adulterando o taxímetro, trocando as notas, dando mais voltas das necessárias, como te mostramos no vídeo das principais furadas no Chile. Ainda existe uma rixa entre os taxistas e os Ubers, principalmente em locais mais movimentados. Isto porque neste momento que estamos gravando este vídeo, os carros de aplicativo ainda não são regulamentados. Alguns locais como o aeroporto, perto do shopping ou do Pátio Bella Vista, pode acontecer que os aplicativos cancelem a corrida. Então, a dica é se afastar da entrada principal do shopping e tentar marcar a corrida. Quer pegar um táxi? Usa o aplicativo Cabify, que tem taxistas cadastrados e confiáveis. No aeroporto, ainda preferimos a opção de ônibus, transfer e táxis oficiais. Na cidade de Santiago temos uma rede de metrô incrível e com certeza vários dos destinos que você poderia visitar por conta tem um metrô próximo. Privilegie este meio de transporte, mas lembre-se sempre do horário de funcionamento e evite os horários de pico. Para usar o metrô ou transporte público é preciso pagar com a tarjeta VIP, já que não é aceito outra forma de pagamento. Temos este vídeo onde te explicamos onde comprar e como recarregar a tarjeta VIP. Este tipo de transporte funciona muito bem durante o dia. Durante a noite, para ir para uma balada ou restaurante, nós recomendamos o uso de carro de aplicativo. Alugar um carro no Chile vale a pena? Depende. Alugar um carro em Santiago do Chile só para conhecer a cidade, eu acho sinceramente que não vale a pena pelo que já falamos. Santiago é uma cidade com excelente conectividade de metrô. E os passeios que são mais puxados, como a cordilheira, nós recomendamos fazer com a agência de turismo. Se você pretende aproveitar para cruzar para a Argentina, sempre é bom verificar se a locadora vai autorizar a viagem. Não são todas as que permitem, fique de olho. Agora, se seu interesse é viajar pelo Chile, principalmente ao sul do país, vale sim alugar um carro. Se você quer alugar um carro ou já está vindo de carro desde o Brasil, este vídeo é imperdível. São as dicas para dirigir no Chile e vai por mim, chilenos e brasileiros dirigimos totalmente diferente. No vídeo vai encontrar informações sobre estacionamento, cadeirinha de crianças, limites de velocidade e muitas dicas para evitar pagar multas, que são bem salgadas. Quais passeios gratuitos posso fazer em Santiago? Percorrer Santiago a pé é incrível. Você vai se deparar com uma arquitetura que lembra a Europa, onde poderá tirar lindas fotos e o melhor, tudo fica pertinho. Então, a dica é tênis. Esquece de chinelos ou saltos, isso só vai atrapalhar tua caminhada. Aqui te damos algumas opções para incluir em seu roteiro. Paris-Londres, ideal para tirar fotos. O Cerro Santa Lucía, ideal para tirar fotos dessas alturas. O bairro Las Tarrias e o bairro Bellas Artes ficam bem coladinhos e vão a render fotos lindíssimas de arquitetura, além de restaurantes deliciosos. O Parque Forestal é lindo em qualquer época do ano, romântico no outono, verdinho no verão. Templo Bahá'í, arquitetura e espiritualidade. Museus, tem muitos gratuitos, é só pesquisar. Mas lembre que de segunda-feira os museus estão fechados. E não pode faltar a troca de guardas, que te deixo neste vídeo com as melhores dicas para tirar fotos e fazer vídeos
incríveis. Nós temos um post com uma lista ainda mais completa de lugares para visitar aqui na cidade. Vale a pena conferir. Uso do celular no Chile. Com certeza você vai querer compartilhar sua viagem com seus amigos, pedir um carro de aplicativo ou comida. E para isso você vai precisar da internet. Há muitos anos nós recomendamos comprar um chip de celular aqui no Chile, para evitar pagar os altos custos de ativar o roaming internacional. O bom é que comprar o chip pré-pago é super fácil, em qualquer barraquinha de rua vendem. Existe um acordo entre o Brasil e o Chile, o que permite usar seu mesmo plano de celular do Brasil quando estiver aqui no Chile, evitando pagar o famoso roaming. Funciona? Às vezes. Já tivemos relatos dos Like Chile amigos que conseguiram usar seu plano de celular brasileiro aqui no Chile, mas outros não conseguiram ativar o serviço. Então, se não consegue ativar o serviço e precisa comprar um chip pré-pago, neste vídeo te conto como ativá-lo e por créditos, qual é a melhor operadora, o que acontece com seu número de WhatsApp na hora de trocar o chip. Isso e mais você encontra por aqui. O que vale comprar no Chile? Há alguns anos, muitos turistas brasileiros lotavam os shoppings e os outlets de Santiago, já que o câmbio era muito favorável, coisa que hoje não é tão verdade. Mesmo assim, existem alguns itens que ainda recomendamos, como tênis ou eletrônicos. Com certeza comprar vinhos ficará muito mais em conta comprar aqui que no Brasil. Se seu propósito é só tentar fazer uma compra de roupas mais básicas, não acho a diferença de valores com o Brasil que seja tão determinante, e o melhor mesmo é você dar uma passadinha nos shoppings da cidade. Recomendamos ir até os outlets em Santiago se você quer roupas de marcas badaladas e tem super claro o que você gostaria de comprar. Pode ser ainda uma boa alternativa. Neste vídeo te contamos como são e como chegar nos principais outlets de Santiago. Já a compra de eletrônicos pode ser interessante pela variedade de tecnologia que nós recebemos do exterior, graças à abertura econômica que o Chile tem com muitos países. A dica é, tenta que a marca do produto tenha serviço técnico lá no Brasil. Guarda a nota fiscal caso seja solicitado na alfândega no Brasil e procure neste post um site com os valores no Chile. Assim vai conseguir ter uma aproximação de quanto custa o aparelho no Chile e já traz o dinheiro à vista para evitar pagar o IOF caso tenha pensado fazer o pagamento com o cartão de crédito. Quanto custa comer no Chile? Como já falamos em alguma pergunta anterior, comer no Chile não é barato, ainda mais quando comparamos com o prato do dia a dia. Você me entende? O PF brasileiro. Podemos dividir os gastos em alimentação em três: fast food, menu, normalmente, fast food você encontra na praça de alimentação dos shoppings da cidade, tanto no centro, Providência e Las Condes, com certa variedade de comidas, mas basicamente lanches e fast foods. Os preços por aqui são de aproximadamente 6.000 pesos como o combo do Big Mac, que além do lanche, vem com batata frita e refrigerante. As picadas você encontra principalmente no centro de Santiago, ainda que existam algumas mais escondidinhas no bairro de Providência. Por aqui, os conhecidos menus são servidos de segunda a sexta-feira, principalmente no horário do almoço. Os preços e as opções variam bastante, e alguns restaurantes badalados de bairros mais boêmios, como no caso de Lastarria, também servem menu. Os preços dos menus em picadas, que são esses restaurantes mais simples, você encontra desde os 7.000 pesos chilenos, aproximadamente. Já as opções de menu em restaurantes costumam ser um pouco mais caros, chegando aos 15.000 pesos. Quando falamos dos restaurantes sem ser a opção menu, ou seja, à la carte, um casal pode gastar uns 40.000 pesos chilenos, considerando o prato principal, uma taça de vinho e uma sobremesa. Uma opção que tem surgido por aqui são os tenedores livres, onde você come à vontade por um preço fixo. Desde os 20.000 pesos chilenos, você encontra opções interessantes de tenedores livres, mas você deve considerar a bebida. Em total, considere pelo menos 30.000 pesos chilenos por pessoa. Alguns tenedores livres têm um limite de horário, entre 2 a 3 horas. Então, faz bem as contas, se faz sentido para você. Não podemos esquecer que, tirando a praça de alimentação, todas as outras opções costumam cobrar o 10% de gorjeta, que é opcional.
mas que é de bom tom pagar. Achou caro comer por aqui? Aproveite o Happy Hour com descontos em pratos e bebidas. É uma excelente alternativa para aproveitar os terraços de restaurantes e hotéis, num horário que os brasileiros costumam jantar por volta das 7 da tarde, já que os chilenos costumamos jantar perto das 10 da noite. Ou faça compras no supermercado. Em algum deles existe a opção de comida pronta, ainda que nem sempre costuma ser tão barato assim, mas vale conferir. Onde comer em Santiago do Chile? Continuando com nossa divisão entre fast food, menu e restaurantes, vamos falar de alguns locais que recomendamos em cada um desses bairros. Começando por Santiago Centro, você encontrará fast foods principalmente no Pátio Central, Mall Vivo Império e Espaço M. Já as picadas e restaurantes com menu estão por todas partes. Você pode ficar de olho em plaquinhas como esta, onde informam os valores e as opções do dia. Perto do Cerro Santa Lucía está cheio de picadas, principalmente nas ruas Monjitas, José Miguel de la Barra e Merced. Ainda que existam diversos restaurantes pelo centro, normalmente dentro dos hotéis estão opções muito boas e com sunset, ideal para ver o pôr do sol. Mas o Barro Lastarria é o local ideal para encontrar bons restaurantes em um ambiente boêmio. Fique de olho que no horário do almoço tem vários restaurantes que oferecem menu. Em Providência, o principal local com praça de alimentação é o Shopping Costanera Center. Mas na Avenida Providência você também pode encontrar opções de fast food e na rua também. Se falamos de picadas, um dos principais locais para comer de forma econômica no barrio é dentro das galerias, como esta aqui, que fica bem próximo do Costanera Center. Mas fique de olho, pelo bairro você vai encontrar vários locais para comer com essas placas de menu. Vale a pena, principalmente no horário do almoço. Por ser um bairro bem grande e movimentado, o ideal é caminhar para descobrir boas oportunidades perto de sua hospedagem. Agora, se tem uma coisa que Providência tem muito, são bares e restaurantes. Caminhe por aqui e você verá uma diversidade enorme de opções. Eu particularmente gosto muito de ir na Rua Suécia, o Rego Luco, ou até mesmo nos restaurantes do Shopping Costanera Center e nosso atual local preferido, Muchi. Ainda que o bairro Bella Vista esteja em Providência, vale a gente te mostrar onde ficam os restaurantes por aqui. Na Rua Pio Nono costumam estar os bares e restaurantes mais baratos. Na Rua Constituição e algumas ruas próximas estão os bares e restaurantes mais requisitados. Se quer muita opção e diferentes valores, o Pátio Bella Vista é uma boa alternativa. Mas e Las Condes? Você encontra fast food principalmente no Shopping Parque Arauco, mas também em outros shoppings menores do bairro. Tudo vai depender da localização que você esteja. As picadas por aqui não são tão fáceis de achar, mas tem muitos restaurantes. Tanto assim que aqui na Rua Isidora Goyenechea tem um restaurante do lado do outro para que você escolha segundo seu gosto. Claro que aqui em Santiago existem outros lugares e opções de restaurantes. E por isso nós temos um post completo com uma lista de restaurantes separados por categorias, para ficar ainda mais fácil de escolher. Muitos deles você encontra o líquido cardápio para ver os preços também. Finalmente chegamos à última parte deste guia, que é o retorno ao Brasil, com seu coração cheio de lembranças e sua mala cheia de lembrancinhas. Onde comprar lembrancinhas? Existem alguns pontos clássicos onde você poderá comprar lembrancinhas do Chile, como chaveiros, imã, camisetas, bandeiras e artesanatos. A mais conhecida é a Feira Artesanal Santa Lucía, que fica na frente do acesso principal do Cerro Santa Lucía. Vale a pena dar algumas voltas antes de comprar, cotar e tentar sempre ter dinheiro à vista em pesos chilenos, já que pode se deparar com alguma oferta só nesta forma de pagamento. Eles também aceitam cartão, mas vai por mim, tenha dinheiro à vista. Outro ponto interessante é o bairro Itália. Aqui as lembrancinhas são mais sofisticadas, podendo encontrar galerias de arte e também antiquários. Mesmo que esteja aberto todos os dias, nossa recomendação é privilegiar a visita depois do meio-dia e principalmente no final de semana, que é quando todas as lojas estão abertas. Já El Pueblito de los Dominicos é uma das feiras artesanais mais clássicas de Santiago. Ela fica distante do centro da cidade, mas o bom
é que tem metro que te deixa quase na porta. Aqui você vai achar artesanatos muito elaborados por artesãos que estão fazendo sua arte no mesmo local, já que o recinto é misto de loja e ateliê. Os preços estão de acordo com o valor artesanal das peças. Aqui vai achar joias, trabalhos em couro, esculturas e lembrancinhas clássicas, mas com detalhes bem mais elaborados. Se você ficou curiosa, vou te deixar link na descrição do vídeo com os endereços e horários de cada uma delas. Outras lembrancinhas típicas chilenas. Existem algumas lembrancinhas que têm a ver com a culinária chilena e também com as guloseimas que a gente ama tanto. Acho que o mais procurado é o famoso chocolate Sanenus, chocolate com amêndoas que é uma maravilha e que é só produzido no Chile. Para temperar suas comidas, bom azeite de oliva ou merquén, uma pimenta defumada clássica do Chile, deixarão suas preparações ainda mais gostosas. Este tempero foi escolhido como o melhor tempero do mundo 2024 pela Teste Atlas. Anota aí. Merquén. Outro clássico é ají pebre, uma pimenta deliciosa. E o Super 8, tipo de vis, só que ele é gigante e nós batizamos de vis de Itu pelo tamanho. Os doces chilenos também são uma delícia e a maioria são feitos com doce de leite. O pisco é imperdível, ainda mais se você se apaixonou pelo pisco sour, drink clássico chileno que te oferecem em todos os restaurantes. Estes itens são fáceis de achar aqui nos supermercados e também seu preço é bem em conta para você aproveitar aqui no Chile ou lá no Brasil. Fizemos este vídeo do supermercado Jumbo, que é enorme e tem uma grande variedade de produtos. E o melhor, fica no subsolo do Shopping Costanera Center, dos pontos mais visitados pelos brasileiros, onde conseguirá visitar o maior mirante da América do Sul. Se você ficou curioso, te contamos mais sobre este mirante neste vídeo. Quantas garrafas de vinho posso trazer do Chile? Para simplificar, 16 garrafas de 750 ml que não superem os $500 para não ter que pagar impostos lá no Brasil. Mas a pegadinha é que você não pode levar todas estas garrafas na bagagem de mão. Nós temos post onde te explicamos em detalhe como embrulhar as garrafas, se vale mais despachar ou levar na bagagem de mão, o que fazer com as taças que vai ganhar nas vinícolas, se dá para levá-las na cabine do avião e muito mais. Dica extra! Nós temos 2 produtos que podem te ajudar muito na sua viagem. Nós temos grupo de Telegram onde pessoas como você se encontram com pessoas que já estão aqui no Chile curtindo este lindo país e também se encontram com outros que já foram embora, mas que continuam compartilhando todas as suas experiências para visitar Chile. Agora, se você quer uma consultoria do Like Chile, nós temos produto que chama Like Chile Ajuda. Funciona assim. Agora, se você quer uma consultoria com o Like Chile, você pode contratar o Like Chile Ajuda. Funciona assim. Você nos encaminha suas dúvidas, nós estudamos e marcamos horário para fazer uma videochamada pelo WhatsApp, onde nós só vamos responder suas dúvidas, como também vamos te dar sugestões para que sua viagem seja uma experiência 360 graus, para tirar o maior proveito de sua visita ao Chile. Vou te deixar o link na descrição. Acelera, as vagas são limitadas. E bom, amigos, vamos encerrando mais capítulo de Like Chile Tour Experience. Lembre-se que todas as informações aqui na caixa de comentários. Acompanhe nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal. Será até na próxima. Tchau, tchau. E depois de 4 dias gravando, finalizamos o vídeo. Vamos dar um aplauso pro Lucas, que nos ajudou durante toda a gravação. Aplausos!